Fala galera, meu nome é Eric, bem-vindos ao curso de Desenvolvimento Android. Como prometido, essa é a nossa primeira aula do nosso curso de Desenvolvimento Android. Nesse curso vocês irão aprender os básicos de programação Android junto à linguagem Kotlin. Como vocês podem ver de fundo, estamos no site da nossa ferramenta de desenvolvimento chamada Android Studio. Iremos precisar dela para fazer o nosso app. O link de download do nosso Android Studio eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa nossa ferramenta, a nossa ideia no caso, foi feita pela empresa chamada IntelliJ e a linguagem que a gente vai aprender chamada Kotlin é a oficial do Android hoje. Então, como é a nossa primeira aula, a gente só vai instalar o Android Studio e eu vou mostrar um pouco da estrutura e da ideia para vocês. Então vamos aqui em Download Android Studio, vamos aceitar os termos e condições acima, fazer o download do Android Studio para o Windows. Quando o download acabar, eu volto com o vídeo. Pronto, terminamos de fazer o download. Vamos clicar sobre o exe do Android Studio. Agora, nessa próxima janela é a janela de setup, então a gente vai clicar em Next. Next novamente. Aqui a gente vai selecionar o local onde a gente vai fazer a nossa instalação do nosso Android Studio. Eu vou deixar padrão, então eu vou clicar em Next. Install. Assim que a instalação terminar, eu volto com o vídeo. Pronto, a nossa instalação foi completada. Então vamos em Next novamente. E vamos deixar marcada essa opção para ele abrir quando a gente encerrar essa janela. Finish. Agora essa janela aqui, a gente não vai importar as configurações do Android Studio. No caso, a minha detectou que tinha uma versão anterior, que no caso eu tive que desinstalar o Android Studio para poder mostrar para vocês como fazer a instalação dele. Aqui por padrão a gente deixa Do Not Import Settings, ok. No caso de vocês, não vai aparecer essa opção, justamente porque eu instalei uma versão anterior. Então vamos deletar os repositórios aqui no meu caso, mas isso não vai aparecer para vocês. Bom, essa é a janela do Wizard, então aqui a gente vai fazer algumas configurações, é muito fácil também. É só selecionar Next, Standard mesmo, e aqui seria a seleção do tema da sua UI, ou seja, particularmente eu gosto de programar com a tela toda escura porque cansa menos a vista. Então, geralmente eu deixo como Darkula. Agora, se vocês quiserem um tema mais claro, vocês podem selecionar Light, mas depois, se vocês quiserem também, vocês conseguem mudar depois dessa opção. Então, vamos deixar como Darkula, Next e Finish. Beleza. No meu caso, aqui eu já fiz o download dos componentes, mas aí para vocês vai aparecer uma tela de download de componentes, é só esperar essa tela carregar e vamos selecionar em Finish. Beleza, essa é a nossa primeira tela do nosso Android Studio. Então a gente vai abrir um projeto para poder explicar como funciona a estrutura do Android Studio. Então vamos em Start a New Android Project. Aqui a IDE disponibiliza vários tipos de template. Então vamos selecionar o Empty Activity. Nessa tela aqui a gente pode identificar que a gente pode mudar o nosso nome do projeto. Então vamos chamá-lo de Hello World. Aqui no caso é a package name. Package name é como se fosse o CPF do nosso projeto. Então não pode haver package names iguais de outros projetos. Vamos deixar assim mesmo por enquanto. Aqui a gente seleciona qual é o local dos nossos projetos que a gente deseja selecionar. Então aqui no caso eu vou criar uma nova pasta no meu usuário. Então aqui eu vou criar uma nova pasta chamada Developer. Vamos dar um OK. E eu quero começar a usar essa pasta aqui. Beleza, já identificou? A linguagem vocês podem escolher Java ou Kotlin, mas como a linguagem oficial do Android é o Kotlin no momento, então vamos deixar o Kotlin mesmo. No caso dessa opção aqui, a gente pode verificar que existem vários tipos de versões do Android. Então, isso daqui vai ser o mínimo que a nossa aplicação vai poder dar suporte para os celulares. Então vamos deixar como Jelly Bean mesmo. Então por enquanto a gente deixa assim e vocês podem selecionar Finish. Agora ele vai começar a buildar o projeto. Eu vou explicar para vocês como isso funciona. Vamos maximizar essa tela aqui. E aguardar o processo de build aqui do projeto.
Então, galera, esse processo ele demora um pouquinho, então vamos aguardar aqui até o término. Pronto, agora está indexando o nosso projeto. Nosso processo acabou, como vocês podem verificar aqui embaixo, não tem mais nada de processo. Então vamos minimizar esse assistente aqui e essa é a nossa cara da nossa IDE. Não se assustem, tá? Eu vou explicando para vocês ao longo do nosso curso o que cada coisinha faz aqui no projeto, tá? Cada botão, etc. Então, como a gente pode ver, estamos na Main Activity. O que significa isso? A gente tem essa classe que representa uma tela do nosso aplicativo. Então, se vocês verificarem mais aqui embaixo, ela diz assim pra gente que ela está usando esse layout aqui. Então, essa nossa classe aqui é como se fosse o back-end da nossa aplicação. Mas assim, eu vou falando os nomes para vocês, mas vão guardando esses nomes que ao longo do projeto vocês vão ficar bem familiarizados e não é uma coisa tão difícil assim de se familiarizar. A gente pode notar aqui que do lado esquerdo já veio aberto o nosso XML. O nosso XML é representado pelo layout da nossa tela. Então, se a gente clicar aqui em Code, a gente pode ver que tem os componentes de tela aqui. Então podemos também selecionar Split. E aqui ele mostra a nossa tela também com os códigos. Então vemos que temos um text view. Esse text view é um componente de texto. Então, dada essa informação, vamos à estrutura do nosso projeto. Podemos fechar o nosso XML e a nossa classe. Então aqui do lado esquerdo, aqui a gente tem as nossas pastas e arquivos do nosso projeto. Estamos olhando pela perspectiva de Android. Podemos mudar aqui para projeto também, mas vamos deixar em Android por enquanto. Então vamos abrir o nosso arquivo manifest. Esse arquivo ele é responsável por colocar o nome do nosso projeto, configurar algumas coisas também no nosso projeto. Tanto que, se vocês verificarem, já temos algumas configurações aqui da nossa aplicação e também a nossa Main Activity, que no caso está aqui. Então, aqui nesse trecho, dizemos para o nosso projeto que a nossa principal Activity, a tela inicial que vai startar o nosso app, é a Main Activity, como vocês podem verificar aqui nessas configurações. Vamos fechar o Android Manifest e também vamos abrir aqui o Java. Nessa parte, a gente tem o nosso nome da nossa package, do nosso projeto que a gente criou lá no começo. Maximizando, verificamos a nossa Main Activity, que é a nossa classe principal aqui do nosso projeto. Aqui são classes de teste, então a gente não vai passar nesse momento ainda por teste do nosso curso. Isso daqui é um assunto um pouco mais avançado. Vamos verificar a resource. O papel principal da nossa resource, que seria essa res, é principalmente guardar nossos arquivos de mídia, como imagens, por exemplo. Mais abaixo temos o nosso layout, que eu já mostrei para vocês, essa activity main. No caso, seria esse nosso XML. O mipmap, no caso, aqui a gente pode verificar que temos nosso ícone do nosso aplicativo. Vou abrir aqui para vocês. Ele está em várias dimensões aqui, também eu vou explicar isso para vocês. Mais abaixo podemos ver a pasta values. Essa values guarda cores, as strings do nosso projeto e os styles também. E mais para baixo podemos ver o nosso Gradle scripts. O que significa isso daqui? O Gradle ele é responsável por buildar o nosso projeto. O que é buildar? É a gente fazer a nossa construção de todos os arquivos, classes e etc. Ele vai juntar tudo isso e vai poder fazer com que a gente consiga rodar o nosso aplicativo. Então conseguiremos, a partir do Gradle, juntar todos os arquivos num só e rodar no nosso celular ou rodar no nosso emulador. Então é isso, galera. Essa foi a nossa primeira aula. Então a gente viu como instalar o Android Studio e também um pouco da nossa estrutura da IDE. Uma dica que eu dou que vai ajudar bastante vocês nesse processo é estudar sobre lógica de programação. Então vocês podem verificar no próprio YouTube ou no Google algum cursinho de lógica de programação. Então é uma coisa bem fácil assim de absorver. E vocês já podem ir fazendo esse curso de lógica de programação, que isso vai ajudar bastante vocês a aprenderem a desenvolver. Então essa foi a nossa primeira aula. Já deixa o like se você gostou da nossa primeira aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de novas aulas. E compartilhe esse vídeo também para poder ajudar o canal e ajudar várias pessoas com esse conhecimento. E até a próxima aula, galera!